Bom, pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo longo, possivelmente, então já coloque na velocidade 2 vezes para que você possa entender. Ainda mais que eu falo um pouco mais moderado, um pouco mais pausado, você pode colocar na velocidade 2 vezes para que esse vídeo seja um pouco mais curto e você não vai perder nada desse conteúdo, porque é um conteúdo importante. E antes de falarmos sobre o conteúdo do vídeo, já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, me siga lá no Twitter, @profileo_oficial, porque lá no Twitter o pessoal já sabe qual vai ser o assunto principal da live de hoje. Sim, nós vamos ter uma live hoje na sexta-feira, dia 24 de abril, às 10h30 da noite. Então se inscreva no canal, ative as notificações, me siga também no Twitter para que você seja notificado e fique sabendo quando a gente vai começar a nossa live, tá bom? Traga a sua bebida, traga o seu petisquinho, o seu salgadinho para que a gente possa conversar, um papo mais descontraído a respeito do dia de hoje e do assunto principal da live, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dado esse recado inicial, vamos ao assunto do vídeo. Hoje hoje à tarde, eu comentei com vocês que o Carluxo e o Gabinete do Ódio, eles estavam bem calados a respeito do que Sérgio Moro falou hoje de manhã. Possivelmente eles estavam guardando uma estratégia para dizer hoje no pronunciamento de Bolsonaro, que foi ao ar agora às 5 horas da tarde, o pronunciamento ao vivo. E eu disse que eu gostaria de esperar esse pronunciamento do Bolsonaro para fazer qualquer tipo de análise a respeito do governo Bolsonaro ter acabado, o governo Bolsonaro continuar, como fica a posição de Bolsonaro, a força de Bolsonaro nesse momento. Eu vi o discurso do Bolsonaro e primeiro eu vou comentar esse discurso e depois nós vamos analisar os desdobramentos do governo Bolsonaro. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, você precisa entender que o Bolsonaro ele não é muito adepto a seguir textos prontos. Em mais de uma oportunidade, o Bolsonaro tinha um roteiro, tinha um texto que só bastava ele ler ou acompanhar pelo monitor, que tudo daria certo, podemos dizer assim, mas Bolsonaro ele gosta de improvisar. Então ele atua dessa forma. Ele tem o texto, mas pode ser que surja algo da cabeça dele e ele vai no improviso mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque havia um texto para que Bolsonaro lesse. Era um texto de 3 páginas, segundo o próprio Bolsonaro comentou. Ele começou a ler o texto, mas depois vieram várias coisas na cabeça dele e ele começou a também improvisar. Então esse discurso tem uma parte que já estava pronta, que já estava roteirizada, e tem uma parte de improviso do Bolsonaro. E isso é muito importante porque nós precisamos diferenciar o que estava no discurso, o que já estava programado e o que Bolsonaro improvisou. E o ponto mais importante desse discurso, ele foi improvisado por Bolsonaro. E isso é muito importante. Como que foi? Bolsonaro ele estava rodeado por praticamente todos os ministros. Eu não vi o Weintraub lá, então nem o Ricardo Salles, tá? Mas ele estava rodeado ali dos seus principais ministros. O Paulo Guedes estava, o Paulo Guedes não estava de paletó e era o único que estava de máscara, um ponto que chamou a atenção. Apesar de Bolsonaro parecer muito sereno, a presença dos ministros para demonstrar união e principalmente apoio transmitiu para mim uma postura que Bolsonaro está enfraquecido, que Bolsonaro é fraco, passou para mim uma imagem de fraqueza. Porque se Bolsonaro tivesse força de fato para matar no peito toda essa situação, ele iria lá sozinho. E ele não esteve sozinho, ele esteve junto com os seus ministros. Então isso me chamou muita atenção, passa uma fraqueza, lembrando um pouco alguns cenários do Collor lá atrás em 92, quando ele sofreu o processo de impeachment. Então eu senti que Bolsonaro está enfraquecido, ele se sentiu enfraquecido e claro, foi uma bomba que Sérgio Moro lançou em cima de Bolsonaro. Agora falando sobre o discurso em si, não foi um pronunciamento à nação, tá? Deixa eu ver uma mensagem aqui no WhatsApp dos meus colegas, né? Deixa eu ver, parece que é uma foto do Sérgio Moro, que ele está falando alguma coisa no Twitter. Quando abrir aqui, aqui ó, bom, Sérgio Moro lhe respondeu, nós vamos falar daqui a pouco sobre esse tweet do Sérgio Moro, que também é uma bomba que Bolsonaro jogou. Vamos com calma, tá? Primeiro, esse não foi um discurso que Bolsonaro fez à nação, não é um discurso à nação. Esse foi um discurso único e exclusivo para os apoiadores de Bolsonaro. E Bolsonaro ele fez um pedido para que os apoiadores continuassem o apoiando nesse momento. Então todo o discurso ele foi conduzido para que Bolsonaro pudesse cevar ou manter o apoio daquelas pessoas que já o apoiam. Ele pregou para convertidos mais uma vez. Tanto que todos os elementos fundamentais do bolsonarismo estão ali. A questão da união, a parte da apropriação dos símbolos nacionais e vários outros elementos do bolsonarismo estão presentes nesse pronunciamento, porque é um pronunciamento que Bolsonaro fez para aqueles que já são seus apoiadores.
A ideia principal do discurso de Bolsonaro foi que ele, Bolsonaro, luta, briga pelo país, pelo Brasil. Então ele é um protetor da nação. E Sérgio Moro, ele luta pelos seus próprios interesses. Isso ficou claro na parte que o Bolsonaro falou. Ele disse muito abertamente que o Moro falou em 3 oportunidades que ele estava preocupado com a sua própria biografia. E ele, Bolsonaro, não está preocupado com a biografia dele Bolsonaro, está preocupado com o Brasil. Ele precisa zelar pelo Brasil e não pela biografia, como o próprio Sérgio Moro disse. E ele falou que o Sérgio Moro, ele teve uma reunião, Bolsonaro, teve um café da manhã com deputados, e ele disse que hoje vocês iriam saber quem é de fato Sérgio Moro, que Sérgio Moro não queria Bolsonaro ocupando a cadeira de presidente da República. Então esse foi o principal discurso do Bolsonaro. Outro elemento importante do discurso do Bolsonaro foi a respeito do Adélio Bispo. Bolsonaro confundiu muito as coisas quando ele começou a improvisar. Ele falou do Weintraub, falou de doutrinação nas escolas, falou do Adélio Bispo, falou da Marielle, falou que dá mais importância para o assassinato da Marielle do que na tentativa de assassinato dele, Bolsonaro, Adélio Bispo, que Moro nunca mostrou muito empenhado a tentar solucionar esse caso do Adélio Bispo, tanto isso na parte escrita quanto na parte falada, na parte improvisada. Falou também que dava autonomia para a Polícia Federal e que ele tem a prerrogativa legal, porque isso está na lei, de fazer as alterações, de nomear os ministros. Então tudo que ele fez foi dentro da lei. O que ele estava querendo fazer é municiar a sua militância com argumentos para elas poderem degladiar na internet e manter a militância bem coesa. Basicamente foi isso o que Bolsonaro disse, o que já estava mais ou menos previsto pelo script que foi dado, que Bolsonaro tinha apenas que ler. Todos esses argumentos que eu falei, talvez eu tenha me esquecido de alguns, eles já estavam sendo ventilados, já estavam sendo comentados durante toda a tarde. O gabinete do ódio já tinha lançado alguma coisa desse tipo, apesar de estar calado, vários outros apoiadores de Bolsonaro começaram a falar, e eu, hoje à tarde, falei que esses argumentos são argumentos risíveis, são argumentos muito fracos. E outro argumento que Bolsonaro também usou, que estava sendo utilizado pelo gabinete do ódio, pelos apoiadores de Bolsonaro, é que nós votamos em Bolsonaro e não votamos em Sérgio Moro. E Bolsonaro quis deixar tudo isso muito claro. Vocês votaram em mim e não em Sérgio Moro. Mas tudo isso já estava mais ou menos previsto ali no roteiro que Bolsonaro tinha que ler. O único ponto diferente desse roteiro foi o ataque de Bolsonaro a Sérgio Moro. O que o Bolsonaro ele disse ao Moro? Ele falou o seguinte, que Moro até topava a saída do Valeixo, mas Moro só toparia que Valeixo fosse demitido, fosse exonerado, saísse da direção da Polícia Federal em novembro, quando ele, Bolsonaro, nomeasse Sérgio Moro para uma vaga no STF. Então Sérgio Moro falou aquilo que muitas pessoas já ventilavam. Bolsonaro falou aquilo que muitas pessoas já estavam ventilando, que as pessoas falavam, olha, Moro tem um acordo com Bolsonaro. Hoje pela manhã, Moro desmentiu esse acordo, falou que não havia essa possibilidade, mas Bolsonaro jogou e condicionou a saída do Valeixo a uma nomeação, a uma indicação de Sérgio Moro ao STF. Moro respondeu agora há pouco, às 6h10 da tarde. Eu estou gravando esse vídeo 6h17. Então, ele respondeu no Twitter o seguinte: a permanência do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal. Então, Bolsonaro tentou atacá-lo, mas o Sérgio Moro já contra-atacou, já disse que o Bolsonaro já está falando uma mentira. E no final do discurso, Bolsonaro falou que esses são os meus ministros e nós, todos nós, ele está incluindo a militância dele, por isso que ele foi um discurso para os convertidos e não para a nação, nós precisamos defender o Brasil, nem que seja com o nosso sangue. E ele fala sangue e encerra o pronunciamento. Então o que ele está fazendo? Bolsonaro está acuado e está chamando a sua militância nesse momento de maior dificuldade. O governo nunca esteve tão abalado. Ele chama a militância para defendê-lo. Mais do que nunca, Bolsonaro está sendo aquele líder bonapartista, trazendo os seus fiéis seguidores, os seus fiéis jihadistas, porque nós sabemos disso, há um elemento messiânico, há um elemento religioso no Bolsonaro, com os bolsonaristas, ele os chama para a sua proteção. Esse é o discurso de Bolsonaro, mas enquanto Bolsonaro estava discursando, estava fazendo o seu pronunciamento, a Procuradoria-Geral da União, com Augusto Aras, protocolou
um pedido para que o STF abra um inquérito contra o presidente da República e com vários e vários crimes, dentre eles falsidade ideológica, porque aparentemente Moro não havia concordado com esse pedido de exoneração e com essa saída do Marcelo Valeixo ontem, e ela saiu no Diário Oficial. Então há possivelmente uma assinatura do Sérgio Moro que não é a assinatura de fato do ex-ministro da Justiça. Várias outras acusações, vários outros crimes estão sendo colocados nesse pedido do Augusto Aras, peculato, várias outras, prevaricação, na verdade, peculato não, prevaricação, também Bolsonaro queria, enfim, ter acesso às informações da Polícia Federal, queria impedir a atuação da Polícia Federal, e esse pedido vai estar já nas mãos do STF, o que é bastante sério para Bolsonaro. Tá? Falando agora novamente sobre pontos do discurso de Bolsonaro que, na minha opinião, faltaram. O grande ponto foi o seguinte: por que Bolsonaro quis demitir o Marcelo Valeixo? Bolsonaro quis passar a informação de que o Valeixo ele já havia pedido demissão, ele já estava querendo sair já fazia algum tempo. Moro, pela manhã, disse que Valeixo cogitava sair porque a pressão estava muito, mas muito forte, então ele queria amenizar essa pressão. Bolsonaro não mencionou isso, só deu a entender que Valeixo ele estava querendo sair da presidência, sair dali do seu cargo como diretor da Polícia Federal. Então esse é um ponto que falha, é um ponto que falta. Por quê? Porque Moro disse que a indicação do Valeixo, que a indicação do novo diretor da Polícia Federal seria uma indicação política de Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro concordou. O próprio Bolsonaro admitiu que seria uma indicação política. E Bolsonaro, queria ter um contato mais próximo com o diretor da Polícia Federal. E Bolsonaro confirmou isso. No seu discurso, Bolsonaro confirma que ele queria ter uma proximidade com o diretor da Polícia Federal, para ter informações, para poder agilizar alguns processos, alguns pedidos. Porque ele deu a entender que ele queria que Sérgio Moro, seu ministro da Justiça, fosse uma espécie de delegado particular de Bolsonaro. Ou seja, mais um elemento de destruição da República provocado por Bolsonaro, porque ele queria que Sérgio Moro acabasse com as suas funções republicanas e imparciais para defender os interesses de Bolsonaro. Então, praticamente, Bolsonaro, ao falar isso, ao dar a entender com as suas justificativas do discurso improvisado, que Sérgio Moro, que ele queria sim uma autonomia maior na Polícia Federal, ele queria sim usar a Polícia Federal ao seu próprio interesse. Então ele confirmou aquilo que o Sérgio Moro havia dito pela manhã, ao dizer que o Bolsonaro queria uma interferência maior na Polícia Federal. Então esse foi uma bola fora que Bolsonaro deu. Mas ele fez isso demonstrando fraqueza e principalmente demonstrando um certo desespero, porque ele já está bastante acuado. É o pior momento de Bolsonaro. Agora, vendo o discurso, analisando todas as falas que foram levantadas, no meu ponto de vista, isso do Bolsonaro falar que o Sérgio Moro pleiteou essa vaga no STF, isso é bravata. Ele consegue provar? Eu não sei. Eu acho que não, tá? Porque se Moro é advogado, foi juiz, julgou o caso da Lava Jato, ele é macaco velho, podemos dizer assim. Ele não iria blefar, falar que não há nenhum acordo se tivesse provas disso. Então eu acho que quem teria que provar é Bolsonaro. Tá? E como esse discurso, essa fala, não estava no discurso escrito, mas sim uma fala improvisada, eu acho que foi bravata. Pode ser, de fato, que tenha ocorrido. Talvez até ocorreu. Mas talvez não tenha provas. E aí Bolsonaro vai ter que provar. Esse discurso do Bolsonaro é um discurso que chama militância, mas não consegue responder pontos importantes nesse momento, que é o momento mais delicado do governo Bolsonaro. Porque além de Sérgio Moro ter rompido com ele, nós estamos sofrendo agora uma crise sanitária com mortos. Hoje nós tivemos 360 mortos, um número inferior ao número de ontem, mas ontem nós tivemos vários testes que estavam represados, vários testes que não haviam saído resultado e agora eles saíram. Será que o número de amanhã vai ser maior do que 360? Vamos esperar. Então há a crise sanitária, há a crise econômica, nós vamos ter uma queda do PIB acentuadíssima. O governo Bolsonaro não estava mais conseguindo tocar a economia, não estava conseguindo mais resgatar, não estava conseguindo ter o crescimento econômico. Nós vimos isso, o crescimento de 2019, o crescimento pífio. Paulo Guedes está pressionado, tanto que Paulo Guedes não aplaudiu o discurso do Bolsonaro,
fez algumas palmas ali, visivelmente constrangido. Algumas pessoas até mesmo dizem que o Paulo Guedes é o próximo. E a saída de Moro, imputando em Bolsonaro uma corrupção que nem o PT ousou fazer. Bolsonaro é tão corrupto que nem o PT foi tão corrupto quanto o Bolsonaro. Esse é o discurso, esse é o resumo do pronunciamento de Sérgio Moro. Então o que aconteceu? Esse pronunciamento do Moro deu a entender que o Bolsonaro queria apropriar da Polícia Federal para blindar a sua família, principalmente Carlos e o Flávio Bolsonaro, e Sérgio Moro nunca foi muito simpatizante a essas causas de Bolsonaro. Isso já foi dito pela Thaís Oyama, lá naquele livro Tormenta, e nós amplamente abrangemos esse assunto. O que nós precisamos saber agora? Primeiro, quantas pessoas são bolsonaristas e quantas pessoas são lavajatistas? O que são bolsonaristas? São aqueles que apoiam incondicionalmente Bolsonaro. O que são lavajatistas? São as pessoas que apoiam o Sérgio Moro. Estavam com Bolsonaro porque o presidente estava junto com o Moro. Isso é um ponto importante. Nesse momento nós não sabemos, mas sabemos que uma parcela considerável dos lavajatistas já estão contra Bolsonaro. Porque Bolsonaro, com essa jogada, se mostrou também um corrupto. Aliado a isso, as movimentações recentes de Bolsonaro fazendo afagos e negociando cargos com o Centrão também mostram uma guinada à corrupção por parte de Bolsonaro. Eu não gosto dessa discussão. É uma discussão tonta. Achar que política é roubou ou não roubou. É uma discussão de classe média, é uma tonta, tá? É um pensamento muito tosco, muito tacanho, muito bobo, muito pueril a respeito da política. Mas essas pessoas, os lavajatistas, eles conduzem a sua visão política com roubou e não roubou. Então quando você vê Sérgio Moro saindo do governo e Bolsonaro fazendo alianças políticas com o pessoal do Centrão, com partidos condenados, com políticos condenados na Lava Jato e no Mensalão, você fala, poxa, peraí, tem alguma coisa errada nessa situação. E depois você olha, poxa, Bolsonaro queria aparelhar a Polícia Federal para se blindar. Bolsonaro logo é um corrupto. Então há um racha nisso. Nós precisamos ver como vai ficar essa situação. Outro ponto importante, o apoio que Bolsonaro recebe. A base de Bolsonaro rachou. Silas Malafaia, que é um pastor importante, obviamente evangélico, os evangélicos são uma base de apoio ao Bolsonaro. Silas Malafaia criticou o Bolsonaro pela saída de Sérgio Moro. A bancada da bala criticou Bolsonaro pela saída de Sérgio Moro. Tanto que hoje no discurso Bolsonaro falou que Moro nunca foi um ministro armamentista. Claro, está fazendo uma sinalização para a bancada da bala que está criticando Bolsonaro. Os militares também estão rachados com relação ao Bolsonaro. Os militares não sabem mais se eles ficam no governo Bolsonaro ou se eles saem do governo Bolsonaro. Essa é uma questão também importante para nós acompanharmos nos próximos dias. Mas os militares não estão completamente fechados com Bolsonaro, já não estavam lá atrás. Precisamos lembrar que quando Bolsonaro, no início da pandemia, foi lá pedir socorro para os militares, Bolsonaro saiu chorando. Bolsonaro chorou. Não é um apoio tão considerável assim. Deixa eu ver o que está acontecendo, porque talvez possa ter mais algumas falas aqui do Sérgio Moro, então vamos continuar observando, cara, toda vez que tiver aqui uma mensagem eu vou ver, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não posso deixar passar nesse vídeo, então desculpem a interrupção aqui do celular. Mas voltando ao assunto, os militares podem já pular fora do barco de Bolsonaro. E é claro que essa situação é muito provável que aquele apoio dos 30% do Bolsonaro acabe ruindo. E há agora todo um clima para um processo de impeachment, pelo menos argumentos. Porque o Fernando Collor, em 92, sofreu um processo de impeachment por conta de um Fiat Elba. Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment em 2016 por conta de pedaladas fiscais. E vários governantes fazem pedaladas fiscais. O que Bolsonaro fez hoje, está fazendo, é muito pior do que os processos de impeachment de Dilma e também os processos de impeachment de Collor. É claro que o processo de impeachment ele é um processo político com bases jurídicas, mas a argumentação jurídica hoje ela é muito mais forte do que foi para Dilma e também do que foi para Collor. Então há um argumento jurídico para o processo de impeachment. Moro tem um dossiê contra Bolsonaro? É possível que ele tenha sim, e ele pode soltar com o passar dos dias esse dossiê. À medida que Bolsonaro começar a tentar arruinar a imagem de Moro, Moro pode vir e começar a soltar soltar em doses homeopáticas esse dossiê, essas informações que ele possui. Resumindo, governo Bolsonaro acabou.
Eu acho que é precipitado para dizer, mas o governo Bolsonaro sofreu um abalo, mas um abalo pesado na sua estrutura, que era Sérgio Moro. Porque Moro, ele dava um certo verniz de honestidade em Bolsonaro. Ao sair e denunciar que Bolsonaro estava querendo aparelhar a Polícia Federal para se blindar, que essa indicação de Bolsonaro poderia acabar resultando em relações perigosas, em relações inescrupulosas entre Bolsonaro e a Polícia Federal, Moro deu um checkmate em Bolsonaro. Não um checkmate, mas um cheque que, muito bem dado, talvez Bob Fischer teria uma dificuldade de sair desse cheque. Um cheque que é quase mate. Vamos esperar, talvez Bolsonaro tenha uma jogada genial e consiga sair dessa posição. Mas o que nós estamos vendo é que Bolsonaro fica cada vez mais isolado, há um motivo cada vez maior para um processo de impeachment, e pela primeira vez o gabinete do ódio está acuado. As justificativas que foram dadas por Bolsonaro, a retórica, a narrativa levantada pelo gabinete do ódio é uma narrativa frágil, é uma narrativa que não convence, e agora até as pessoas já estão falando que o general Mourão é um petista infiltrado. Olha só o que eu recebi aqui no WhatsApp, uma fala encaminhada desses grupos bolsonaristas. Acho o Mourão um petista infiltrado, não quero impeachment, mas falar mal do Moro é sacanagem. O risco que ele correu na Lava Jato não fosse o trabalho dele, Bolsonaro ainda seria cabo eleitoral do Jean Willis na Câmara e vice-versa. Mourão, um petista infiltrado. Isso é o fanatismo dos bolsonaristas. E olha só o que eles estão dizendo. Falar mal do Moro é sacanagem. Então uma parcela considerável dos bolsonaristas, aqueles que acham que o Mourão é um petista infiltrado, estão desgostosos com o presidente da República. Por isso que ele chama a base, ele chama a militância para que ela seja ativa, porque nesse momento Bolsonaro está muito fragilizado. O governo dele acabou? Não sei. O que eu posso dizer é que ele está muito fragilizado e agora há sim uma possibilidade de um processo de impeachment. Quem perde, claro, a população brasileira não ganha absolutamente nada com esse momento de instabilidade política, porque nós estamos com uma crise política, uma crise sanitária e uma crise econômica. No governo Dilma, nós tínhamos uma crise política e uma crise econômica. Agora, além dessas duas, nós temos uma crise sanitária que, pelos números que estão sendo mostrados, nós não atingimos o pico ainda do coronavírus no Brasil. É um momento muito delicado da nossa história, é um momento muito delicado das nossas vidas. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Enquanto nós esperamos, hoje, 10h30 da noite, live aqui no canal. Quanto tempo de gravação de vídeo? 22 minutos, praticamente 23 minutos. Um vídeo longo, mas necessário, porque é uma análise longa, uma análise necessária para analisarmos esse discurso de Bolsonaro e se o governo dele de fato acabou. Uma coisa que Bolsonaro falou aqui, que é importante, é que ele estava tentando falar que o povo está ao lado dele. Ele falou isso aqui, é um ponto que acabou faltando. O povo está do meu lado. Ele começou falando praticamente isso logo no comecinho. O povo está do meu lado. E reforçou também a sua luta contra o sistema nesse discurso. E outro ponto também importante do discurso de Bolsonaro é que ele colocou o Moro em desconfiança, porque praticamente todas as pessoas que o Moro estava nomeando eram pessoas vindas de Curitiba. Aí o Bolsonaro falou, por que todos de Curitiba? Será que não existem pessoas também competentes em outros lugares? Mas isso foi o discurso de Moro, discurso de Bolsonaro, à medida que outras situações acabarem saindo, mais reflexões, outros vazamentos, a gente vem aqui e faz outras análises, enfim, outras reflexões, tá? Hoje, 10h30, traga sua coca, traga sua cerveja, traga sua água, aquilo que você quiser para beber. Vamos interagir nessa live, vamos conversar também sobre a saída de Moro, o discurso de Bolsonaro, dentre outros assuntos também mais relevantes até do que esse. Me siga lá no Twitter, @profileoficial, 10h30 aqui no canal, live super especial para todos vocês, vamos interagir. E você, o governo Bolsonaro acabou? Continua? Vamos ver, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito.